Me dá o comandante Hamilton. A imagem que você está vendo nesse momento, você vai vendo ao vivo o nosso comandante Hamilton. A imagem que você está vendo, uma briga, uma confusão. A primeira informação é de uma confusão em família. Uma confusão em família, uma pessoa está ferida. Você vai vendo ali o carro do resgate, uma pessoa ferida. Você vai vendo aí no canto, a câmera vai entrando e já eu vou ter mais informações. Me dá os presos, me dá os presos. Você vai vendo 2, 4, 6 feinhos, tudo preso. Foram encarar a tiro a polícia. Olha quanto feio. Põe no Cidade. Um morador gravou da varanda de casa uma sequência de tiros durante a chegada da polícia. A ação foi organizada pelo COI, o Comando de Operações Especiais. Policiais militares do BOPE e do Choque participaram da operação para combater o tráfico no Parque União e na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. O clima está tenso na região desde terça-feira, quando uma mulher foi baleada no rosto. Roberta Cristina Ramos da Silva, de 24 anos, foi socorrida no Hospital Federal de Bom Sucesso e submetida a uma cirurgia. O quadro de saúde é instável. Por isso, ela vai permanecer no CTI sem previsão de alta. Segundo a PM, na nova troca de tiros na manhã desta quarta-feira, um homem foi ferido. Os 2 veículos blindados da polícia já deixaram a comunidade. Os PMs estão nesse momento já aqui na delegacia, contabilizando o material apreendido. São 2 pistolas, também um fuzil 762 e uma grande quantidade de droga. O entorpecente foi encontrado em uma casa que era usada como depósito pelos traficantes. Entre as drogas, maconha, cocaína e crack. 6 jovens foram detidos durante a operação. 3 deles são menores de idade. Segundo a polícia, eles faziam parte do grupo que reagiu à chegada da polícia e trocou tiros com os PMs. Também eram responsáveis pela segurança no ponto de venda de drogas e por avisar os traficantes sobre a chegada da polícia. O Complexo da Maré foi ocupado pelas forças de segurança em março do ano passado. O local é considerado estratégico pelas autoridades, já que fica às margens das principais vias expressas do Rio e no caminho para o aeroporto internacional. Depois de uma longa ação do Exército, que durou 1 ano e 3 meses, a Polícia Militar assumiu a responsabilidade pela segurança da região em junho, mas o tráfico não dá trégua. Você vai vendo imagens do comandante Hamilton. Nesse momento, houve uma briga em família. Um menor está ferido. Essa é a informação. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa noite. Nesse momento houve uma briga, estaria uma mulher envolvida numa briga em família e um menor ficou ferido. As informações vão chegando aos poucos. Me dá o ladrão preso, o ladrão preso. Você vai vendo esse ladrão, ele foi roubar um carro. A polícia viu e adeus, já está na cadeia. Põe no Cidade. A perseguição começou assim que os policiais ficaram sabendo do roubo. Pelo rádio, várias viaturas combinavam o cerco ao bandido. Copom, descendo por 2X, Chafique Facuri. Vai sair na São Vicente, Copom, Chafique Facuri com a São Vicente. Cercado, o criminoso coloca a vida de várias pessoas em risco. De repente, o pneu do carro roubado pelo suspeito estoura. Estou na última ruta de mais 10, esqueci. Pneu furado à frente, tá tendo dificuldade para dirigir. 10 viaturas participaram do cerco que começou na região do Jardim Elimar e percorreu vários bairros da região sul de Franca. O suspeito chegou a dirigir na contramão por várias avenidas e até bateu o carro, dando muito trabalho aos policiais. Com um vendedor de 28 anos, foi encontrada uma faca usada para praticar o roubo. Assustada, mas aliviada por recuperar o carro, a dona do veículo não esquece os momentos de pânico. Guardei o carro na garagem, a hora que eu estava voltando para fechar o portão, ele entrou dentro da garagem, já veio pedindo silêncio, já colocou a mão na minha boca, pegou a chave do carro.
Muito medo. Ele estava armado, estava com uma faca, poderia ter acontecido coisa pior. Meu filho estava dentro da minha casa também, né? O homem foi preso em flagrante por roubo e encaminhado ao CDP de Franca. Deixa eu dizer uma coisa. Há vários dias, há uns 3 dias ou 4, eu recebi uma imagem. Uma imagem que eu não, e a responsabilidade aí, eu digo, fui eu que não quis pôr no ar. Por quê? Vou mostrar a imagem dentro de uma delegacia do DENARC, que é o departamento que combate as drogas em São Paulo. Põe essa paradinha aí primeiro. O que você está vendo? Isso é dentro de uma unidade policial, dentro do Departamento de Combates às Drogas, do DENARC, aqui em São Paulo. E por que eu não coloquei? Porque eu não vou pela primeira impressão da imagem. A única coisa que eu percebi de errado na imagem é esse anão aí, de papel de, sei lá como é que chama, gogoboy, sei lá, rebolando dentro de um departamento. Corta pra mim. Era uma festa feita por policiais civis, uma festa surpresa para uma colega de trabalho. E eles contrataram esse anão. Acaba de chegar a informação passada pelo meu companheiro Armando Pelizaro Bortoletti, o Viking, de que o diretor-geral da Polícia de São Paulo afastou todos os policiais dessa festa aí dentro do DENARC. O erro, eu olhei, eu fiz uma... Eu vou mostrar a festa, primeiro as imagens. Todo mundo já mostrou, mas eu queria ter certeza que a imagem é verdadeira, né? E eu vou dizer onde eu vejo o erro. Põe a imagem. Você vai vendo, isso é uma imagem de um gogoboy dentro de uma delegacia do Departamento de Narcóticos de São Paulo. Delegacia essa responsável pelo combate às drogas. E aí o gogoboy tira as calças, fica de cueca, põe GC para quem chegar a saber o que é. Em resumo, ele vai se esfregando, vai sentando no colo da policial, que eu imagino que seja, vai sambando, fazendo passar a mão nele, ele vai rebolando, vai lá na frente do outro policial, isso dentro de um departamento, né, de um setor público, abraça lá, o outro aperta o busanfã do anão. É uma alegria absoluta e o anão rebola. Você vai acompanhando as imagens aqui em São Paulo. Cadê a outra imagem? São 2 imagens, ô Cipolone, acorda. Vai vendo. Aí, ó, vai emendando. Aí tem o resto da festa, onde tá tocando uma música. Elas estão lá bebendo. Quero dizer uma coisa, corta pra mim. Corta pra mim, meu filho. Eu quero dizer uma coisa. Eu não sou hipócrita, eu não sou demagogo. Eu vou dizer uma coisa. Se não tivesse esse anão aqui, de gogoboy, eu quero saber quem na sua firma, na sua empresa, nunca fez uma festa, seja setor público ou privado, onde tocou um pouquinho de música num rádio, teve um pouquinho de cerveja. Me desculpe, é muita hipocrisia dizer que nunca fez. E eu, quando vi a imagem, põe as imagens, por favor. Quando eu vi essa imagem aí, eu disse, tá bom, me diz o que aconteceu aí. Ok, acabou o expediente. Estão ali 4, 5, 6, 10 pessoas, que 20 fossem, para uma festa de aniversário. Me diz se isso aí tem alguma coisa demais. Se alguém me disser que isso tem alguma coisa demais, me desculpa. Agora, põe a do gogoboy anão lá. Põe a outra. Aí,
Aí tem, é muito ruim esse garoto estar trabalhando olha aqui. Aí tem, o que acontece? Isso sim tem um problema. O problema está aí de contratar um gogoboy, seja ele anão, gigante ou tamanho médio, isso não importa, para o cara subir numa mesa de um departamento de repressão a entorpecente, ficar de cueca, esfregando o busanfã, né? Busanfã nas coisas de cada um, sentando no colo, como se mandando a mulher passar lá a mão nele. Me desculpe. O erro está aí. O outro lá, que eu não sei nem quem é, né? A festa, se não tivesse o gogoboy, olha lá, apertar lá o busanfã, se não tivesse isso, me desculpe, não era nada demais. Eu vi a festa, um pouquinho de música, estão tomando uma tacinha, copinho de cerveja lá num copo de plástico. É bobagem, é demagogia dizer que ninguém fez. Porque eu conto aqui 20 gabinetes públicos que tem uísque dentro da gaveta. Então, e não acontece nada. O gogoboy é que foi o erro dos policiais desse setor do DENAC. E agora, por decisão, pode deixar imagens desse anão aí. E agora, por decisão, né, do diretor-geral da Polícia Civil, o que ocorre é o seguinte: os policiais foram afastados, foi aberto um inquérito administrativo e eu disse aqui, e vou repetir, eu não coloquei a imagem porque primeiro eu queria ter certeza que a imagem era verdadeira. Segunda questão, até então a imagem que eu tinha visto não tinha o gogoboy se sacudindo, que é um erro. Agora tem uma coisa que é impressionante, que todo mundo está batendo nos caras e tal. Eu estou dando a notícia aqui porque agora eu achei um escândalo a história do anão. Mas há uma coisa, a essa altura da vida, como é que isso chegou na mídia? Porque eu já vi essa imagem tem uns 5 dias, sei lá. Resumo, como é que chegou? Quem foi que filmou e entregou todo mundo? Porque a imagem, põe a imagem para mim, põe a imagem rodando, meu amor, isso é uma televisão. É uma beleza trabalhar na televisão, porque as coisas se movem, né? O que acontece é uma coisa. Quem gravou isso aí para entregar todo mundo, vou te contar, hein? O cara é um veneno, o cara ou a mulher que fez isso é um veneno de cobra, né? É uma cobra, porque isso aí vazou, chegou para todo mundo, chegou porque ali dentro tinha alguém muito indignado. A festa em si, eu não vi nada demais, isso aí é um escândalo. Um escândalo. Me dá as imagens do nosso... Me dá a imagem da guerra dos traficantes. Abre o áudio. Você vai vendo começo de um tiroteio por uma disputa de tráfico de drogas. Isso não é polícia contra bandido, é bandido contra bandido. Põe no Cidade. Isso deixou em pânico os moradores da comunidade da Palmeirinha. Durante toda a noite, famílias entraram em desespero. Nesta imagem, é possível ver uma mulher e uma criança que teriam sido obrigadas a descer de uma van. A criança chora de forma desesperada. Por telefone, uma moradora fala sobre a quantidade de bandidos que chega ao local. Gente, é uma invasão, tá muito tiro. Manda uma polícia, pelo amor de Deus, é muito tiro, é muito bandido. Meu Deus, vai morrer gente.
Tem gente inocente vindo do trabalho. Meu Deus, manda a polícia pra cá. Manda a polícia pra cá. De acordo com denúncias de moradores, traficantes da comunidade do Muquiço, em Guadalupe, invadiram a Palmeirinha, em Honório Gurgel, ambas na Zona Norte, para assumir o controle da venda de drogas na região. De acordo com o batalhão da área, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas durante o confronto. No confronto, João Marcos do Nascimento, de 21 anos, e Gabriel de Moura Ferreira, de 24, ficaram feridos. No Hospital Carlos Chagas, eles informaram que foram vítimas de balas perdidas. Da outra. A imagem que você está vendo é de um carro batido ali dentro. Ali dentro tem um homem morto, é um bandido. Eles fizeram arrastão. Só que uma das vítimas era um policial civil que reagiu. Os criminosos estavam fugindo, foram surpreendidos por uma viatura da PM. Houve perseguição e na batida um criminoso morreu e outro está ferido, foi levado para o hospital e ele está sob escolta forte. Por quê? Porque a polícia acredita que eles não sejam simplesmente ladrõezinhos de carro. O carro poderia servir, me ligaram para me contar, servir para um assalto a banco. Isso é a informação que a polícia ainda está checando. Põe no Cidade. O carro batido é roubado. Dentro do veículo, um suspeito está morto. O comparsa dele também se feriu e foi socorrido no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, os 2 criminosos faziam um arrastão na Avenida Automóvel Clube, em Vilar dos Teles, município de São João de Meriti. Depois de assaltar vários veículos, eles tentaram roubar Márcio Costa de Sena. O que eles não esperavam é que o homem fosse um policial militar à paisana. O PM reagiu, houve troca de tiros e os assaltantes acabaram batendo com o veículo. No carro roubado, ficaram as marcas de pelo menos 7 tiros. O caso foi registrado aqui na delegacia de Belfor Roxo. Os PMs envolvidos na ação já prestaram depoimento. Os assaltantes estavam sem identificação. O corpo será encaminhado para o IML e o suspeito ferido está preso pela polícia sob custódia no Hospital da Posse. Um terceiro suspeito que também participou da ação foi apreendido. O menor de idade teria 15 anos. No bairro, os moradores dizem que os assaltos são frequentes e acontecem a qualquer hora. Uma janela vai ser a marca de tudo. Bota a menina. Ela se chama Suzana. Suzana tem apenas 14 anos de idade. Suzana é responsável. A irmã e a mãe lutam, trabalham. E ela que estuda, cuida de toda a casa. E ao lado mora o avô, um homem que a tem como filha. E esse homem, daqui a pouco vai sofrer. A janela você está vendo. E essa janela há de ver, e não há de contar, evidentemente, mas será por ela que tudo vai acontecer com Suzana. O quê? Eu volto já já. Essa mulher, ela estava sendo revistada por policiais. Olha a imagem. Põe a imagem para mim. Repara, ela está sendo revistada. O policial vai. O policial vai e dá-lhe um soco. O policial dá um soco na moça no meio de uma revista. Tem, olha lá, pum! Dá-lhe uma tapa com a mão esquerda. Dá-lhe um direto. Repara, os policiais já foram identificados, hein? Põe no Cidade. O vídeo mostra o momento em que a mulher e o namorado dela já estão na rua. Os policiais agem de forma grosseira. Um deles dá um tapa na moradora quando ela está encostada na parede. Você tá me agredindo. Pode não. Você tá me agredindo.
Os vizinhos que gravaram a ação dos policiais com o celular reagem à violência dos PMs. Eles não podem fazer aquilo, não. A vítima da agressão conta que tudo aconteceu na madrugada de sexta-feira. Ela estava na porta de casa com o namorado quando foi surpreendida e arrastada pelos policiais até o meio da rua. Acho que foi abuso de autoridade, né? Por quê? Porque eles já chegaram lá gritando, em seguida eles já me bateram, já foram enforcando, usando spray de pimenta e não precisava fazer nada disso, entendeu? Os policiais prenderam a cabeleireira por desacato, mas negaram a agressão na delegacia. O caso foi trazido para o 11º DIP, que cuida da área da ocorrência, e também já está com a corregedoria. Os policiais foram identificados e afastados dos serviços nas ruas. E agora um inquérito na tentativa de saber se culpados, se eles são, então, expulsos. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite. Fique com Deus, um forte abraço e amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau. E nós? Pensa em Suzana. Suzana tem 14 anos de idade e desde cedo ela sempre mostrou ser uma menina responsável. Ela era ainda pequena quando o pai morreu. A mãe e a irmã mais velha trabalham fora. Suzana cuida de toda a casa, mas com todo o carinho possível. E ela tem um avô que ela adora. Naquele dia, ela liga pro avô e diz: avô, vem me buscar porque eu estou passando mal e aqui na escola eu só posso sair com o responsável. O avô a pega, leva para casa e a deixa ali sozinha. No começo da noite, a mãe de Suzana volta, bate a porta, está sem a chave, ninguém responde. Ela então vai para a casa do pai, o avô de Suzana, que fica do lado, e espera outra filha que tem a chave para entrar em casa. De repente, elas entram. Suzana está morta na sala. Naquele momento, tem uma janela. A janela há de ser o registro para a entrada e a saída daquele assassino. De uma história que começa assim. A janela da casa ainda está aberta. Um assassino acaba de passar por ali. Na sala, um corpo. Suzana, apenas 14 anos. A vida de Suzana é ir da casa para a escola e da escola para casa. Ela quase não sai e, de certa forma, é super protegida pela família. Esse cuidado é porque Suzana, apesar de muito nova, aprendeu cedo a palavra responsabilidade. Vamos tomar um lanchinho, que eu fiz um lanchinho maravilhoso. Ela mora com a mãe e com a irmã. O pai morreu quando era pequena. A mãe trabalha fora para sustentar a casa. E Suzana ajuda cuidando de tudo. Quem a acompanha no dia a dia, e é um grude só, é Juarez, o avô. Ele mora na casa ao lado e tem uma paixão enorme pela neta, a quem trata como filho. Tudo jóia. Eu vou passar aqui, sabe pra quê? Sabe aquele pão doce, aquela broa que você gosta? Eu sei. Quer? Quero. Tá até eufórica, né? Ai, vamos lá, vô. Vamos lá comigo. Vou receber a aposentadoria. Não é muito, mas eu vou pagar pra você. Ai, tá bom? Vamos lá, sim. queridinho. Vamos. Naquele dia, Juarez recebe uma ligação. Oi, netinha. Tudo bem? Fala, Suzana, o que foi? O que você tem, querida? Suzana diz que está passando mal na escola. Ela fala que só pode sair da escola se o avô for buscá-la. Não se preocupe, eu tô indo. Juarez fica todo preocupado. Não pensa duas vezes e corre até o colégio para pegar a neta. Na volta, Juarez deixa a garota em casa e se despede.
Vê se você se cuida, tá? Eu vou dar uma dormida, eu melhoro, tá? Melhora? Suzana diz que vai dormir. Está um pouco melhor. É a última vez que ele verá a neta com vida. Tchau. A mãe de Suzana, Helene, chega em casa à noite, mas no portão procura as chaves para entrar e nada. Ai, gente, eu vou ter essa chave, preciso lembrar. Ela vai até a casa do pai Juarez. Oi, filha. Oi, Tudo pai. bem? O que foi? Não é. Você tem a cópia da chave? É porque eu não sei se deixei de trabalho, eu não sei se eu perdi a chave. Espera a filha mais velha chegar do trabalho. Vamos entrar? Agora. A gente espera ela chegar. É, o jeito é esperar ela Vai. chegar pra gente pegar a chave. Por favor, né, vamos lá, filho. Vai. As duas então voltam para casa. Quando abrem a porta da sala, a surpresa. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus. Suzane? Não acredito. Mãe e filha encontram Suzana morta. Calma, não. A bolsa e o celular de Suzana foram roubados. Não há sinais de arrombamento e nem de luta na casa. Apenas a janela aberta. Foi por ali que o assassino entrou e saiu sem deixar pistas. A família e os vizinhos ainda estão assustados diante do crime. Sabe, no momento em que ela começou a gritar. A mãe dela, desesperada por ter visto, aí já estava na rua e todo mundo já apareceu para saber o que estava acontecendo, e foi o que ela falou. Foi o avô a última pessoa que esteve com Suzana. Mas eu, tranquila, comprou as coisas e veio, entrou dentro de casa e foi. Agora, daí depois, a irmã dela, umas 4 horas, ligou para ela, ela falou com ela. Pronto, agora eu não sei, do resto eu não sei dizer mais nada. Não há respostas ainda para o que aconteceu dentro desta casa. Lugar onde Suzana Paulino dos Santos foi achada sem vida. A garota desceu esta rua acompanhada do avô por volta de 4 horas da tarde. A informação foi confirmada por testemunhas. Foi um instante em que os dois chegaram à porta da casa dela. Depois de abrir, se despediu do seu Juarez, que seguiu para a própria casa. Os avós moram bem ali, logo ao lado. A garota fez uma ligação logo na sequência para a irmã, por volta de 4h30, segundo a jovem que é mais velha do que ela. Depois disso, não houve mais notícias. Todos acreditavam que Suzana estava dormindo, até porque tinha passado mal na escola. A família só descobriu o que tinha acontecido por volta de 11 horas da noite, quando a jovem chegou, abriu o portão e encontrou a caçula caída na sala de casa. Foi desta escola que a adolescente de 14 anos saiu naquela tarde. A polícia encontrou uma faca e um martelo ao lado do corpo. Seriam as armas usadas no assassinato. A família percebeu que o celular e a bolsa de Suzana sumiram. Mas chama a atenção que não há marcas de luta pela casa, nem de arrombamento no portão. Vanusa conta um detalhe intrigante. A mãe dela perdeu a chave da casa dela, tá com o dia. A dona Helena confirmou isso? A dona Helena confirmou que ela perdeu a chave, tá com o dia. Se a chave sumiu, alguém que sabia de onde era pode ter usado para abrir o portão e, em seguida, surpreender a menina. Mas com qual intenção real? Vizinhos e parentes contaram que Suzana era uma adolescente tranquila. Cresceu naquele bairro, não tinha namorado, nem fez inimigos. Adorava postar fotos na internet e estava dedicada aos estudos. A pergunta mais apontada na investigação é a seguinte: se o criminoso ou os criminosos queriam pertences de valor, por que levaram só o celular e a bolsa da garota? Fontes da polícia revelam que esse pode ser um rastro proposital para confundir quem investiga. Mas há outras possibilidades. Não é improvável pensar que talvez o assassino ou os assassinos tenham feito caminho diferente para invadir a casa onde a garota foi achada. Nós estamos na laje acima da cena do crime e daqui dá para ver os fundos. A represa está bem ali.
E o terreno vai justamente quase até a margem. São poucos metros de terra até a janela dos fundos. Janela que estava aberta no momento em que a família encontrou o corpo da garota. Veja que não é difícil caminhar pela margem, por trás da cerca improvisada. Suzana era a filha mais nova. Morava com a mãe e a irmã na casa em Reforma, que fica na zona sul de São Paulo. A hipótese de que o crime foi cometido por alguém conhecido não está descartada. Afinal, não houve gritos, muito menos arrombamento. Alguém bateu na porta, ela chamou ela veio, abriu a porta e alguém entrou e aconteceu isso. E um detalhe, não havia qualquer sinal de violência sexual. Ao contrário, familiares disseram que a garota estava completamente vestida. Você imagina uma criança de 14 anos começando a vida. E a questão é, até esse instante, não há nenhuma pista. A perícia tentou colher impressões digitais, coletar, na verdade, impressões digitais e até agora nada foi revelado. O ambiente, com chuva, com uma série de coisas, o ambiente, a própria janela estava molhada porque caiu muita chuva. Resumo, não há, até esse instante, uma única pista de um caso. E pista é uma coisa interessante. Vou explicar por quê. Porque, às vezes, uma investigação mal feita pode levar a casos de injustiça. E eu vou explicar. Esse é Ederson. Este aqui tem 17 anos, está de costas. Ederson foi preso. Ele é preso, acusado de violentar uma menina de 9 anos. Ficar preso por quase 3 anos. Resumo, no determinado momento, a vítima não reconhece. 3 anos na cadeia ele ficou. Não há uma prova. Na cadeia, deu um azar, colocaram ele na cela errada. 3 anos ele foi na cadeia, violentado e pegou uma doença. Isso se chama investigação mal feita. E aí vai com tudo. Márcio, eu estou chamando de Márcio porque ele é menor, é um nome qualquer. Tem 17 anos. Ele foi acusado de roubar um carro. Havia um vídeo que acabou comprovando que ele estava em casa na hora do crime. O que aconteceu? Os bandidos bateram com o carro roubado, abandonaram o carro. Ele apareceu no portão. Os bandidos fugiram, os policiais desconfiaram que Márcio era ladrão. Prenderam o rapaz. Sabe o que ele está fazendo aqui, ó? Nesse computador? O que ele está fazendo nesse computador? O que ele está fazendo nesse computador é entrando na internet para colocar a história dele, tentar limpar o nome aos 17 anos. Corta para mim. Isso chama-se uma investigação mal feita. E a morte desse senhor, por pouco não acaba em outra investigação mal feita. Não fosse a neta desse senhor, outro homem estaria na cadeia, no momento não tem ninguém. Ele foi atropelado e morreu. Ele tinha saído de casa para comprar pão. Foi atropelado. Há um táxi. A polícia pega a placa do táxi. No que a polícia pega
a placa do táxi, ocorre o seguinte: o pai do taxista vai lá e diz: fui eu quem atropelei, para salvar o filho. A neta dele teve uma ideia: ir em lojas de para-brisa de carro para saber, vem cá, um táxi assim assado e papapá. Enfim, ela foi seguindo e foi ela quem descobriu que não era o pai que tinha atropelado e matado o avô dela, e sim o filho do dono do carro. Vai vendo o que pode causar uma investigação mal feita. Põe no Cidade. O pai do acusado esteve na delegacia para refazer o depoimento. Antes, ele havia assumido a culpa no lugar do filho. Josimar de Jesus não quis gravar entrevista. O senhor não quer falar com a gente? Quer dar uma explicação? O senhor mudou seu depoimento por quê? Por que o senhor assumiu a culpa antes, senhor? Não quer falar da sua versão? O filho dele é taxista, acusado de atropelar o idoso Raimundo Nonato Silva, de 77 anos. A vítima havia saído para comprar pão às 7 horas da manhã. O acusado fugiu sem prestar socorro. A ação foi registrada pelas câmeras. A vítima morreu no hospital. O curioso é que a própria neta da vítima fez uma investigação por conta própria e conseguiu identificar o veículo. Com a ajuda das imagens, ela viu as características do carro e passou por várias lojas de para-brisas. Conseguiu identificar exatamente o veículo que tinha feito a troca do vidro. Ao chegar no local, viu que o carro já passava até por uma nova pintura. Eu não sei quem foi. O pai se apresentou no momento da apreensão do veículo, que inclusive quem localizou fui eu. Ele informou, assumiu, e agora me chega uma outra informação que foi o filho dele. Cadê o filho? Não seria para ele vir e o filho vir junto? O filho é menor? Se ele é menor, porque ele estava dirigindo? De acordo com o depoimento do pai do acusado, o filho não parou para prestar socorro com medo de ser linchado. Josimar deixou a delegacia correndo. O filho dele irá responder por homicídio culposo com agravante por não ter ajudado a vítima. Eberson é um sobrevivente dos danos causados pela injustiça. O que é que aconteceu? Prefiro comentar não. Ele vive em Manaus, capital do Amazonas. Hoje é um homem que passa fome. Você tem alguma comida aqui, não? Agora no momento não. Tem nada para comer? Aos 33 anos, vive numa espécie de cortiço. São vários quartos. O dele tem apenas 15 metros quadrados. O lugar é abafado? Demais, demais. O cheiro? Muito abafado e causa aquele cheiro de mofo, né? Só tem essa janela aqui, fica vedada. Então não entra a luz do sol e não tem ventilação. Você fechou aqui? Por causa que aqui tem alguns vizinhos, algumas pessoas que entram, né, e se vier encontrar aberta, levam. Roubam? Roubam. O banheiro é comunitário. Aqui é o lugar onde vocês tomam banho. Isso. E onde vocês fazem as necessidades. Isso. Quantas pessoas moram aqui? Moram uma base de uns 8, 9. Aqui embaixo. Lá em cima tem mais. A descarga não funciona? Não, a descarga não. Só na base do balde mesmo. Condições visivelmente ruins, fora e dentro do quarto. A roupa que você tem tá aqui? Aham. Mostra pra mim. Isso é o que você tem de roupa, esse é seu guarda-roupa. Isso. Isso aqui é a louça suja. Não, da torneira mesmo. É assim que eu vivo.
Ele sobrevive como pode. Uma rotina de medo. Esse facão fica sempre aqui? Isso. Porque hoje em dia tem gente que morre por causa de um palito de fósforo, né? Entendi. Então, no caso de um assalto, é a minha proteção. Proteção que ele não teve no dia em que foi preso. Então, assim, olha pra ele hoje, vê tudo que ele passou, vai, é doído. É doído porque não foi eu, não foi ninguém, foi ele que passou. O que fizeram com a sua vida? Acabaram com ela. Acabaram. Violentaram o último pingo de dignidade que existe em mim. São 2 horas da madrugada. A menina de 9 anos está dormindo. Ela é surpreendida por um estranho e arrancada da cama. Os pais descansam, não percebem nada. A criança é levada ao quintal e ali, violentada. A notícia do estupro logo se espalha pelo bairro da periferia de Manaus. Por causa de uma coincidência, o nome de Eberson é citado à polícia. Eberson morava com a mulher e os 2 filhos naquela casa, na mesma rua onde vivia a menina que foi violentada. A distância é muito pequena, pouco mais de 100 metros. E o que reforçou a suspeita é que, na época do crime, Eberson se afastou do bairro, segundo ele, por causa de uma dívida de R$50 com o vizinho. Quando foi apresentado ele, né, que ela foi fazer um reconhecimento, foi colocado não sei quantas pessoas lá, a delegada junto, estava lá todo mundo presente, meu marido, as minhas 2 filhas, a mãe da criança e o pai. Aí perguntou, falou o nome dela, né, e perguntou se tinha sido esse rapaz que tinha feito alguma coisa com ela. Ela balançou a cabeça que não. Não foi uma, não foi 2, isso foram 3 vezes. A mãe de Eberson diz que é exatamente nesse ponto que começa toda a injustiça. Ela conta que a delegada pede para ficar a sós com a criança e os pais dela. Quando volta, começa o desespero. Na volta, quando voltaram, a delegada falou para ela que ela perguntou novamente se tinha sido aquele rapaz que tinha feito alguma coisa com ela. Ela ficou calada. E a delegada falou o nome dela. Fulana, foi esse rapaz que fez alguma coisa com você? Olha, escute o que nós conversamos. A menina não abriu a boca, ela apenas, segundo as pessoas que estavam lá, apenas balançou a cabeça, confirmando. Nós procuramos o lugar onde o crime aconteceu. A casa ainda existe. Parece que ela morou aqui há um tempo atrás. Você sabe, é filha do seu Marivaldo? Você conhece? Não, aqui é outro dono já. Ninguém no bairro sabe o paradeiro da vítima, hoje com 20 anos. Por aqui, muitos moradores apoiavam Eberson. Encontramos a ex-cunhada. Ela diz que ninguém acreditava na versão policial. A minha filha dormia desde criancinha lá com ele, nunca ele fez nada, né? E isso daí, alguma gente assim tentou armar pra ele, eu não sei também explicar, né? Porque ele é uma pessoa muito assim, normal, né? Se dava com todo mundo e todo mundo gostava dele. A filha dela tem 18 anos. Na época tinha 7. A garota conta que Eberson cuidava dela e que dormiu muitas vezes no mesmo quarto que ele. Sim. Nunca teve nenhum... Nunca, nenhum tipo de tocar, falar isso, nunca. Pessoa respeitadora. Sim, respeitador mesmo. Hoje você acredita que ele pode ter cometido aquele crime? Não, ele é inocente. Ela diz que chegou a conversar com a menina violentada. Quando eu era criança, ela falava que não era ele. Ela falava, não foi ele, não foi ele. Um ser humano vai pra cadeia sabendo que é inocente, suplicando, ele suplicava. Ele dizia que não era ele. Ele falou várias vezes que não era ele. Eu olhava pra ele e eu chorava. E saber que ele estava sendo inocente ali. Estava me doendo. Todo mundo, eu, meu padrasto, minha irmã, minha mãe, clamando para a delegada não mandar a empresa investigar direito. Ela não quis escutar.
quem é preso como estuprador sofre o mesmo crime pelo qual é acusado. É a lei da cadeia. Para eles é uma festa. Para eles é como se fosse a primeira refeição do dia. Os outros presos? Isso. Com uma carne bem saborosa. Sem piedade. Tinha família, tinha meus filhos, tinha emprego. Eu sou um Zé Ninguém, tinha casa no quarto. No meio do processo, essa defensora pública entra no caso. E é ela quem consegue encontrar, entre tantas declarações e contradições, a chave para tirá-lo da cadeia. Ela disse que era uma pessoa alta, morena clara, cabelos encaracolados, meio louro, tipo pintado, e que ele tinha os dentes salientes, tipo dentuço, e que a ele faltavam os 2 caninos. As características físicas de Eberson não são compatíveis com as descritas pela vítima. Bastava confrontar as informações. Mas o fato foi ignorado pela investigação. O erro, enfim, é reconhecido e o juiz declara a inocência do réu. Foram 2 anos e 7 meses de prisão. Todo esse tempo aguardando o julgamento. Para a defensora pública, um abuso. Nós estamos sobrevoando a unidade prisional de Curaquequara. A maior parte do tempo que o Eberson ficou preso foi aqui. São daqui também as piores recordações que ele carrega. E o filme volta. Cenas que ele não quer mais assistir. Agora daqui. Carla Santos Guedes foi a delegada que cuidou das investigações. Atualmente, ela é promotora de justiça. Fomos à sua procura, mas não a encontramos. Ana é a ex-mulher de Eberson. Ela passa por tratamento psiquiátrico. Conta que a separação veio depois que ele foi preso, mas afirma que sempre acreditou na inocência do ex-marido. Ele jamais ia fazer isso, que sempre ele ficava com os filhos da irmã dele, as sobrinhas dele. Ele nunca cometeu isso, nunca fez isso. Ele não fazia isso, não. Enquanto a mãe cuida da casa, as crianças brincam no rio. Eles encontram diversão em meio a condições difíceis. Os meninos só veem Eberson de vez em quando, estão com saudades. Levamos eles ao outro lado da cidade. Hora de rever o pai na casa da avó. E aí, tudo bom? Tudo bom. O que o senhor saiu quando chegar? Ah, é? Trouxe gente aqui, ver se você conhece esses moços aqui. Quando você tá junto com eles... É isso aqui, né? Sorriso até. É difícil tirar um sorriso teu, né? Pois é. Quando tá com eles... O prazo para Eberson entrar com uma ação indenizatória venceu, mas para os filhos não prescreve. Como é que você classifica o que aconteceu com você? Tragédia. Tragédia. O pedido de indenização é de R$170 mil. Só que o governo do estado do Amazonas considerou o valor muito alto e está recorrendo. Paga o que você passou? Nem um grão. Algum dinheiro pagaria o que você passou? Eberson ainda não sabe se terá qualquer reparo por parte do Estado, mas tem uma certeza. Essa é uma injustiça sem cura. O que eu sofri eu não desejo nem pro meu pior inimigo. As lágrimas de um garoto de 17 anos. Preso sem provas, acusado de um crime
que não cometeu. É totalmente revoltante. Você fica indignado. Você fala, como que isso está acontecendo? Márcio é o nome fictício do adolescente. Skatista, estudante e garçom, Márcio foi tirado por policiais do apartamento onde mora, na região central de São Paulo, na madrugada de 17 de março. O adolescente de 17 anos foi acusado de participar do roubo de um carro. E uma injustiça muito grande na minha vida, porque meu filho estava do meu lado todo o tempo. O carro foi roubado perto deste viaduto na região central de São Paulo. Pelo menos 4 ladrões, todos jovens, chegaram a pé, anunciaram o assalto e, apontando uma arma, ordenaram que as 2 pessoas que estavam no automóvel saíssem daqui. O assalto foi por volta das 11 horas. 11 horas meu filho já estava em casa há muito tempo, ele estava desde as 8 da noite aqui em casa com a gente. Na hora em que o crime acontecia, Márcio conta que estava com a mãe e a irmã dentro de casa, conversando na internet com uma amiga. As mensagens ficaram registradas no computador. Márcio ainda guarda o histórico, uma prova contundente. Nesta mensagem, são 11 horas e 36 minutos. Ele diz à amiga que vai dormir, porque trabalharia no dia seguinte. O motivo que eu ter sido preso foi ter chegado em casa mais cedo para poder trabalhar no dia seguinte. Enquanto Márcio está em casa, os criminosos fogem. O celular de uma das vítimas fica no carro e ajuda a polícia a localizar o veículo. Começa então uma perseguição. São 3 quilômetros atrás dos bandidos. O motorista perde o controle do veículo e bate a 1 quadra da casa do adolescente. Depois da colisão, os bandidos fogem a pé. Ele estava aqui no portão no momento do acidente. As provas disso foram registradas pelas câmeras de segurança do prédio. Mas nem os policiais militares e nem os civis quiseram olhar as imagens. São quase 9 horas. Márcio desce do 5º para o 3º andar, onde mora a irmã. 3 horas depois, ele volta para casa. Perto da meia-noite, sai para fumar. Após 1 hora, desce mais uma vez e fica em frente à portaria. Preste atenção, enquanto Márcio fuma, um dos bandidos passa correndo, depois de ter batido o carro. Exatamente a 1 hora e 5 minutos, a polícia começa a chegar no local da colisão do carro roubado. 12 minutos depois, Márcio volta para dentro de casa. Ao lado dele, um outro rapaz também chega. Meia hora se passa e os policiais recebem informações de que os criminosos poderiam ter invadido o condomínio para se esconder. Os PMs perguntam ao porteiro sobre as últimas pessoas que entraram. Sobem ao 8º andar, no apartamento do garoto que entrou junto com Márcio, e, na sequência, chegam à residência do adolescente. Márcio, a mãe e a irmã são levados. Após 2 horas, elas voltam. Ele não. Não quis ver. Ele falou assim, olha, vai com o advogado e o advogado, né, vai tomar as devidas providências. Primeiro ele vai ser preso, depois vai ser investigado. Primeiro ele vai ser preso, exatamente. Depois de os policiais militares entrarem no apartamento da família, sem mandado, e levarem Márcio para fora, improvisaram um reconhecimento na rua. Só estavam Márcio, que é negro, e um vizinho, branco. Aí passou um veículo filmado, aí após o veículo passar, os policiais falaram para outro menino que estava acompanhando a gente para subir e para mim ficar porque a vítima tinha me reconhecido. Nunca vi nenhum tipo de reconhecimento no escuro. Ainda mais com um carro com isso filme, ainda com vidro fechado, de madrugada. Chegar dentro de uma delegacia e ter somente ele. Então, assim, querendo ou não, que eu acho que houve uma indução. Entendeu? Que a vítima de que o reconhecesse. Impossível, né? Que a gente tem as câmeras do prédio. Ele estava aqui embaixo todo o tempo, estava na nossa casa, né? Não tem como ter sido ele. Os PMs trouxeram o adolescente para esta delegacia, em uma área nobre da cidade. Daqui, ele foi direto para a Fundação Casa, onde ficou por 27 dias. Cada dormitório tinha 6 adolescentes e no hall onde eu tava era eu e mais um. Nem procurei me relacionar muito, quis ficar mais na minha, ficar tranquilo. Dá medo?
Medo dá, porque você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Lá dentro, tipo, aí você vê que realmente ninguém sabe o dia de amanhã. Pra mim, esses 27 dias foi 27 dias de pesadelos e humilhação. É totalmente revoltante, você fica indignado, você fala, como que isso está acontecendo? E o das minhas mães foi cruel. Dentro de uma casa de menores, com meu filho preso. E eles sem saber o que estava realmente acontecendo. Voltamos à delegacia onde o caso foi registrado. Procuramos o delegado, mas segundo os policiais, ele está de férias. Já no batalhão da PM, o comando não nos autoriza a falar com os policiais que participaram da ação. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que as corregedorias das polícias civil e militar estão apurando as circunstâncias relativas ao fato. Uma das vítimas do roubo reconheceu Márcio no dia do crime, num procedimento que não seguiu as regras do processo penal. Foi uma injustiça? Muito grande. Porque assim, como que alguém chega e acusa você de assaltar alguém, de roubar alguém, se você nem está naquele lugar? Depois, em juízo, essa mesma pessoa disse que não tinha como afirmar que ele estava entre os assaltantes. Neste vídeo divulgado na internet, a outra vítima diz que em nenhum momento reconheceu o adolescente. O senhor reconheceu os assaltantes? Não, nem no dia e nem agora. Eu fiquei em choque. Márcio foi solto. Mas o caso ainda não foi encerrado. A família espera agora uma sentença da justiça que reconheça a inocência do adolescente. Hoje o que você espera que aconteça? Justiça. Só isso. Agora, quem anda em presídio sabe, quando você anda no presídio, de ponta a ponta só tem inocente. É por isso que muitas vezes a polícia vai e banca. Mas é duro. É duro. Eu já vi um sujeito perder a família que Moesse perdeu. Porque, mesmo sendo absolvido, a família continuava achando que era o sujeito. Virou, meu filho. Breno e Rosane. Olha que moça linda. Breno conhece Rosane num banco. Eles se apaixonam, mas a partir de um determinado momento. Breno quer tomar conta da agora noiva. Ela não pode fazer nada. Os dois têm casamento marcado. Breno aumenta a pressão sobre a noiva. Ela se separa dele, ele é internado no hospital psiquiátrico. Recebe alta. Essa que deve também ser a investigação. E ele sai para pegar Rosane. Este há de ser o final de uma história que começa assim. Enquanto Rosane acorda cedo, trabalha o dia inteiro e ainda estuda à noite, Breno leva uma vida bem diferente. De família rica, ele ajuda o pai empresário. Na verdade, passa a maior parte do tempo curtindo a vida. Frequenta a academia e vive entre barzinhos e festas. Mas quis o destino que um dia o caminho de Rosane e de Breno se cruzasse. Rosane. Linda você. Obrigada. Rosane é caixa de um banco na cidade de Franca, interior de São Paulo. Entre os clientes, ela repara em Breno. Você mora por aqui? Ele vai todo começo do mês pagar as contas da empresa. E Rosane já ouviu entre as amigas que o rapaz tem fama de conquistador. Tá bom. Breno também se encanta quando é atendido por Rosane. Eles trocam telefones e em pouco tempo começam a namorar. Ao lado de Breno, Rosane tem uma vida de princesa. A garota de família simples passa a frequentar os melhores restaurantes, as melhores festas. O casal é o retrato da felicidade. Tanto que em pouco tempo, os dois ficam noivos e logo depois marcam o casamento.
Casamento? Você tá falando sério, amor? Quero casar com você. É sério? É sério. Sério mesmo? É claro que eu aceito. Bom, amor. Só tem um problema nisso tudo. Breno acha que pelo fato de dar uma vida boa para a namorada, tem o direito de controlar tudo o que ela faz. Rosane mal pode atender as ligações das amigas. Sair sozinha? Nem pensar. As roupas que ela usa têm que ser as mais discretas. E quando percebe, ela já não tem mais liberdade. Eu te ligo mais tarde, tá bom, Cláudio? Ah, quem é esse Cláudio aí? Nossa, calma, é o gerente do banco. Gerente do banco? Que gerente do banco? Ah, por isso você vai com essas roupas aqui, né? Mostrando assim o braço, vai mostrando o outro bracinho aí. Você quer que eu vá trabalhar como agora? Isso tudo começa a sufocá-la, a tal ponto que já não suporta. E decide que não vai ter mais casamento. Toma, eu não quero mais, chega. Não é assim não. Ô, Rosane, não vai ficar assim não, hein? Você vai ver! Ela não quer mais saber de Breno. E ele enlouquece. Fica tão desesperado que a família decide interná-lo num hospital psiquiátrico por pouco tempo. Assim que recebe alta, Breno procura a ex. Quer voltar a qualquer custo. Rosane sempre dá um jeito de afastá-lo. A gente já conversou sobre isso. Não, volta comigo, Rosane, por favor. Não, Breno, não vou voltar. Naquele dia, Rosane sai do banco com uma amiga. Ela vai em direção ao estacionamento. Se despede da amiga e nem percebe que está sendo seguida por Breno. Rosana! Oi, Breno, tudo bem? Quando ela se vira, dá de cara com ele. E por incrível que pareça, reage dando um abraço carinhoso no ex-noivo. Eles começam a conversar. Mais uma vez, Breno insiste em reatar o noivado. Mais uma vez, houve não. Volta pra mim. Breno, uma hora você vai me esquecer, Breno. Volta pra mim. Mas ele não está disposto a desistir. No meio da conversa, saca uma... Você não quer voltar comigo? Como assim? Breno, cara! Como assim você? Me dá essa chave. Eu não vou entrar no carro, Breno. Entra, Rosane. Rosane vai morrer. Breno ainda entra no carro, dá uma volta e para no meio da rua. Liga para um amigo e confessa que matou Rosane. Agora sem ela, cara, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Em seguida, tenta se matar. É socorrido e sobrevive. Rosane Bertelli de Souza, de 24 anos, era caixa nessa agência bancária. Bonita e muito educada, ela era amiga dos clientes que frequentavam o banco. Foi num dia de expediente que Breno Elton Costa Rezende, de 32 anos, conheceu a bancária. Filho de um empresário da construção civil, Breno passou a frequentar o banco e fazia questão de ser atendido pela Rosane. Ele se apaixonou e logo eles começaram a namorar. Rosane conquistou o sonho de se formar como engenheira de produção no ano passado, mas não teve chance de seguir carreira. O relacionamento com Breno sempre foi muito conturbado, marcado por brigas, ameaças e terminou em assassinato. A jovem tinha acabado de sair da agência bancária aqui no centro da cidade onde trabalhava e se dirigiu ao estacionamento onde costumava deixar o veículo com uma amiga. As duas se despediram, chegando próximo do local. Rosane, então, caminhou sozinha e chegou até abrir o portão, quando foi surpreendida pelo ex-namorado. O jovem abraçou a moça. Um funcionário que trabalha no local percebeu o rapaz, mas não viu nada de estranho. O casal ficou sozinho. Breno tentou a reconciliação do namoro. Como Rosane não aceitou, os dois brigaram. O rapaz sacou a arma e deu um tiro na ex-namorada. O corpo da jovem foi encontrado caído próximo do carro dela. Depois de atirar em Rosane, Breno fugiu, mas não foi longe. Ele deu a volta no quarteirão e estacionou o carro em frente a uma pastelaria. Ligou para um amigo, avisou que havia matado Rosane e depois tentou se matar. O rapaz de camisa branca que aparece nas imagens é o amigo de Breno. Ele se desespera ao ver a cena e pede ajuda aos donos da lanchonete.
A polícia é chamada e Breno é socorrido pelos próprios militares. A polícia isola a rua e minutos depois encontra o corpo de Rosane no estacionamento próximo do local onde estava o carro de Breno. O casal estava junto há 1 ano e 5 meses. Rosane chegou inclusive a ficar noiva de Breno, mesmo contra a vontade da família dela e de alguns amigos, que haviam alertado a jovem sobre o comportamento agressivo e possessivo do rapaz. Breno chegou inclusive a ficar internado aqui nesse hospital psiquiátrico, onde fazia tratamento para depressão. O crime aconteceu 1 semana depois do jovem receber alta médica. A gente sabia que era uma tragédia anunciada. Todo mundo avisou, conversamos com ela, o dia que ela ficou noiva. Peguei na mão dela, falei para ela, pensa bem, pô. Todo mundo conhecia, sabia da história, do passado do rapaz. Breno frequentava academias e bares da cidade. Apesar do comportamento agressivo, não tinha passagens pela polícia. A arma usada no crime foi apreendida. 2 celulares e uma carta deixada pelo rapaz também foram encontrados no carro dele. O jovem foi transferido para um hospital particular e permanece internado em estado grave sob escolta policial. Deixa eu dizer uma coisa. Trocou aqui, por favor, meu filho. Deixa eu dizer aqui uma coisa que você está vendo ali. Isso aqui não é um programa de fofoca, né? Mas acontece o seguinte. Você está vendo aí Joelma e Chimbinha que se separaram. Corta aqui para mim, acaba de chegar. Ela hoje foi chamada para depor num processo criminal contra a Chimbinha, que agora é acusado de estelionato e pode ser também de falsidade ideológica. Põe ela chegando aí para mim, por favor. O que aconteceu? Olha aí, você vai vendo o momento em que a cantora Joelma da banda Calypso está entrando na delegacia. Chimbinha, o ex-marido dela, Chimbinha, o ex-marido, ele teria comprado chips. Não, põe lá ela entrando na delegacia, por favor. Teria comprado chips em nome de 2 mulheres. E esses chips, segundo consta, seriam usados para falar com a tal amante. O que aconteceu? As 2 mulheres foram depor na delegacia abrindo um inquérito por estelionato, e a cantora Joelma, que agora se separou, foi depor contra a Chimbinha. Põe no Cidade. Joelma chega à delegacia de maneira discreta, acompanhada por 3 mulheres. Ela cumprimenta uma funcionária e vai direto para a sala da delegada. A cantora seria testemunha em uma denúncia de estelionato envolvendo o músico e marido dela, Chimbinha. Pediu pra lua, 2 amantes, que iluminasse essa hora pra esse amor. Ainda há pouco saiu uma pessoa da sala, acredito que assessor da cantora, e disse que a Joelma não vai dar nenhum tipo de informação, não vai falar com a imprensa, não vai dar nenhum tipo de esclarecimento. Não demora muito para que a porta da pequena delegacia fique assim, lotada. O casal está no centro de uma polêmica que envolve uma suposta traição por parte de Chimbinha e o fim do relacionamento, que já durava 18 anos. Joelma e o marido tiveram 2 filhos e estavam à frente da banda Calypso. Chimbinha está há 1 semana afastado da banda. Recentemente foi divulgado na internet um suposto áudio do cantor confirmando a traição. Eu fiquei realmente com aquela moça. Eu tive um caso com aquela menina. Eu não queria contar porque eu estava protegendo ela para não colocar a vida dela em risco primeiro. Porque aquela menina é evangélica, e depois eu sei quanto nossos fãs são perigosos. Ela me pediu para não contar, me pediu.
No meio desse turbilhão de comentários, o cantor agora estaria sendo acusado de se apropriar do CPF de 2 funcionárias da banda. Os depoimentos da cantora e das outras testemunhas foram sigilosos e duraram mais de 3 horas. A delegada responsável pelo caso não informou quais são as acusações apresentadas em depoimento contra Chimbinha e também ainda não há data marcada para o depoimento do cantor. E você vai vendo, o Joelma foi depor e nesse processo, um processo de estelionato, se ficar comprovado que ele usou documento das 2 mulheres, aí ele entra também num processo de falsidade ideológica. Corta pra mim. Você vai ficar agora com a novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Tchau, minha gente. Fica com Deus, um forte abraço. Amanhã nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite.